Voltamos com o programa Alcance, que hoje fala sobre a defesa dos direitos dos alunos do ensino privado. Muitas escolas e universidades pressionam os inadimplentes para o pagamento das mensalidades atrasadas. Não se discute o direito do estabelecimento de ensino por cobrar por seu serviço, mas isso não pode ser feito expondo o aluno a situações constrangedoras. Veja este caso que aconteceu com uma universitária. Eu estava buscando uma vaga em outra instituição de ensino e aí eu solicitei os requerimentos da minha faculdade. Daí quando eu solicitei esses requerimentos, todos foram indeferidos. Como eu não estava com as mensalidades em dia, daí foi indeferido. Daí eu pedi novamente, mesmo assim não deu. Aí eu busquei ajuda de algumas pessoas que trabalhavam comigo, fui até o fórum. Aí eu consegui com que o juiz fizesse num tempo reduzido. Fiquei lá aguardando, ele deu, aí eu fui com um oficial de justiça e busquei toda a documentação. Eles agilizaram tudo e depois daí é que eu consegui, porque daí o oficial ficou apressando e tal, né, dizendo que eu tinha prazo. Foi dentro de 15 minutos e aí eu fui até a outra faculdade, dei entrada no processo. É péssimo, né, porque, tipo, eu tava tentando uma vaga para não ter que pagar e aí eu ia ter que continuar pagando. Foi bem complicado. Esse caso foi uma exposição da aluna, no caso, foi uma forçação de barra em cima dela que constrangeu muito. Sim. Tanto é que ela não quis nem ser identificada na entrevista, porque ela acabou tendo que voltar à faculdade que tinha imposto a ela esse constrangimento. Essa situação é bastante comum. Olha, quando eu estava na promotoria, algumas vezes eu recebi esse tipo de reclamação. Inclusive, uma outra situação até curiosa, tinha uma instituição de ensino que tinha uma identificação do estudante, e quando o estudante estava inadimplente, ele era convidado a se dirigir à secretaria, ele era afastado do grupo e a secretaria pegar a autorização. Nós tivemos que ingressar com ação judicial para resolver essa questão. O consumidor inadimplente ele não pode sofrer nenhum tipo de constrangimento. Isso é uma regra geral do Código. E em relação à educação, não há possibilidade nenhuma dele ter qualquer prejuízo na sua atividade pedagógica. Então ele não pode ser proibido de fazer prova, ele não pode se negar a entregar um documento como um histórico escolar que ele esteja precisando para apresentar à instituição de ensino. Então, qualquer prejuízo que ele tenha, ele deve procurar um órgão de defesa do consumidor e digo, mas na minha convicção, nós estamos até diante de um tipo penal, um crime, que é o crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é a exposição do consumidor a ridículo para cobrar uma dívida de consumo. Então, isso é uma situação muito séria, o consumidor deve ficar atento, é um direito dele ter acesso a esses documentos e ter acesso à sala de aula e fazer as provas. A inadimplência, a sanção da inadimplência é no ano seguinte ou no semestre seguinte, então a instituição de ensino não é obrigada a renovar a matrícula se há uma inadimplência. Caso contrário, ele tem direito a todos os direitos que os demais estudantes também têm. A concluir aquele período letivo, Exatamente. se é numa universidade, o semestre, exatamente. se é numa escola, o ano letivo. A alegação das escolas sempre foi, mas como é que eu fico? Como é que eu vou ter garantia? Vou ficar... Como é que então ela recorre nesse caso? Eu sei que a gente está falando do consumidor, mas para ficar bem claro, a escola não vai ficar também sem receber isso, ela vai estar... Em primeiro lugar, a educação não é um serviço qualquer, né? Todo serviço tem um risco, o risco do negócio. Então, quem explora uma atividade dessa natureza objetiva lucro, e é natural que objetive lucro. Só que você não pode colocar em uma situação difícil um menor, uma criança ou um estudante, né, em razão do inadimplemento. Então a legislação sabiamente está protegendo aí o mais fraco, que o mais fraco é o estudante. Ele cursa, conclui seu curso e no ano seguinte ou no semestre seguinte, então a instituição não é obrigada a matriculá-lo e a instituição pode cobrar a dívida, né, através de uma ação judicial. Há um outro questionamento, o consumidor que não paga pode ser colocado no SPC, né? Nós temos divergências de entendimento no seio até dos órgãos de defesa do consumidor, mas nós temos mais posições judiciais admitindo a inclusão do nome do consumidor no SPC. Então é outra forma, né, se ocorrer o inadimplemento
usar dessa estratégia se o judiciário consolidar essa tese. Às vezes, em um mesmo curso, a universidade cobra valores diferentes por disciplinas, alegando diferença de carga horária ou isso. Isso é normal? É possível? Veja bem, como está vinculado diretamente ao custo daquele serviço, quando tem um laboratório, quando existe, não vejo como uma ilegalidade você cobrar eventualmente de uma disciplina um valor superior à de outra disciplina, porque o que está sendo colocado à disposição dos alunos nas disciplinas são diferentes, tem custos diferentes e o custo tem que corresponder ao valor da prestação. Voltando à questão do inadimplente, no caso dele se formar e não ter pago todas as mensalidades, ele ainda tem o direito ao seu diploma e a todos os certificados de conclusão desse curso. Claro, como eu falei, não pode ter nenhum prejuízo em relação ao inadimplemento. O fornecedor, a instituição de ensino, vai ter que fornecer todos os documentos, ele vai se formar e ele vai ser acionado judicialmente para pagar o que é devido. Procurador, e no caso da transferência de um aluno por algum outro motivo, ele é forçado a abandonar o curso, ir para outra cidade e já pagou parte, ou falta pagar ainda uma parte, ele tem que completar todo o curso, aquele período letivo ou não? Não, na verdade está estabelecido no contrato a pena, a sanção, a multa que ele vai ter se ele desistir do contrato antes da sua conclusão. Então, normalmente isso deve girar em torno de 10% a 20%, né, do valor, mas o consumidor deve ficar atento e verificar se isso está estipulado no contrato. Se não tiver estipulado no contrato, o prestador de serviço vai ter dificuldade em cobrar. Isso vale também para a matrícula. Ele realizou a matrícula, mas não efetivamente começou as aulas, teve que sair. Se ele realizou a matrícula e não começou as aulas, ele vai receber o que ele pagou de volta, descontado um percentual relacionado a despesas administrativas, não é nada significante. Procurador, a gente sempre termina o programa com a palavra final, né, do entrevistado, alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo e sentem que estão com dificuldades nisso que a gente tratou, ou algum recado geral para o consumidor. Eu acho que é muito importante que o consumidor busque a informação. Sem informação, o consumidor não consegue concretizar os seus direitos. Então, é sempre muito importante que o consumidor verifique junto à instituição de ensino, busque todas as informações relacionadas àquele serviço e que, se alguma dúvida existir, que ele busque resolver essa dúvida com a instituição de ensino, com o PROCON, com o Ministério Público, para que esse problema não se multiplique, para que se consiga resolver o problema o mais rápido possível. Okay. Muito obrigado por sua participação e por seus esclarecimentos. Nós aqui agradecemos e cumprimentamos pelo programa. Obrigado. Okay. Obrigado. E nós ficamos por aqui e voltamos no próximo mês. Até lá.